Você sabia que existe uma rainha que arrancou a cabeça de uma estátua do imperador romano mais poderoso do mundo e a enterrou embaixo do degrau da entrada do seu templo? Para que todo mundo que entrasse pisasse na cabeça de Augusto. Para sempre. Não é lenda. Os arqueólogos encontraram a cabeça. Está no museu em Londres até hoje. E a mulher que ordenou isso não era apenas uma rainha vingativa com um senso de humor específico sobre decoração de templos. Era líder de um reino que havia encarado o exército mais poderoso do mundo antigo, havia lutado contra ele com um exército e recursos menores, havia recusado a se render quando qualquer cálculo racional dizia que render era a única opção. E havia sentado na mesa de negociação com Roma numa posição de força suficiente para obter termos que nenhum outro povo que havia enfrentado as legiões havia conseguido. Amanirenas, Candace do reino de Cu. Mas aqui está o detalhe que vai mudar a forma como você entende essa história inteira. Roma não apenas perdeu essa guerra. Nunca voltou. Antes de continuar, considere seguir o canal e ativar o sininho. Esse canal existe para trazer histórias que os livros de história ocidental deixaram nas margens com a profundidade que elas merecem. Cada seguidor ajuda esse trabalho a continuar. Comenta o que você já sabia sobre Amanirenas, o que te surpreendeu, se você já havia ouvido falar do reino de Cu. Essa galera nos comentários já está transformando cada vídeo numa conversa incrível. Agora deixa eu te contar quem era Amanirenas e o que ela fez. Para entender Amanirenas, você precisa primeiro entender onde ela governava. E para entender onde ela governava, você precisa desaprender uma coisa que a história ocidental passou séculos ensinando de forma errada. A África antiga não era um continente de cultura simples esperando pelo contato com civilizações mais sofisticadas vindas de fora. Era um continente com reinos, com arquitetura, com sistemas de escrita, com filosofias, com redes comerciais, com hierarquias políticas e religiosas de uma complexidade que os estudiosos europeus dos séculos XVIII e XIX preferiram não examinar com a atenção que examinavam civilizações que se encaixavam melhor nas narrativas que estavam construindo sobre o mundo. O reino de Cu era um desses reinos. Situado ao longo do rio Nilo no que é hoje o Sudão, Cu havia existido por séculos antes que Roma fosse fundada. Havia conquistado e governado o Egito por quase um século numa época em que Roma ainda era uma aldeia às margens do Tibre. Havia construído pirâmides que ainda existem, mais numerosas do que as pirâmides egípcias embora menores, que os turistas que chegam ao Sudão hoje ainda encontram de pé na areia do deserto. Havia desenvolvido uma escrita própria, o meroítico, que os estudiosos modernos ainda não conseguiram decifrar completamente porque o número de textos disponíveis é insuficiente para quebrar o código com a certeza que quebrar um código exige. Havia construído uma economia baseada no comércio de ouro, marfim, animais exóticos e ferro com os mundos mediterrâneo e africano. E havia desenvolvido uma estrutura política que tinha uma característica que distinguia Cu de praticamente qualquer outro reino do mundo antigo daquele período. As mulheres podiam governar. Não apenas como regentes temporárias enquanto um herdeiro masculino crescia. Como soberanas plenas, com poder real, com autoridade militar e religiosa que o título de Candace, a palavra cuxita para rainha governante, conferia com a completude que o título de rei conferia em outros lugares. Amanirenas era Candace. 30 a.C. foi o ano em que o mundo ao norte de Cu mudou de uma forma que qualquer observador atento entenderia como ameaça existencial. Otávio Augusto havia derrotado Marco Antônio e Cleópatra. O Egito, que havia sido aliado e parceiro comercial de Cu por séculos, havia se tornado província romana. As legiões que haviam varrido o Mediterrâneo estavam agora acampadas na fronteira norte de Cu. Roma não tinha histórico de parar em fronteiras que havia chegado. Tinha histórico de continuar. O primeiro governador romano do Egito, Cornélio Galo, havia avançado para o sul e tomado várias cidades de Cu, incluindo a ilha de Filé, que tinha importância religiosa e comercial significativa. Havia instalado guarnições. Havia mandado uma mensagem.
A mensagem era a mesma que Roma mandava para todo mundo. Ou você está conosco ou está contra nós. E estar contra nós tem um custo que você não vai querer pagar. Amanirenas havia recebido a mensagem. E havia enviado uma resposta que Roma não estava esperando. Em 24 a.C., o governador romano do Egito era Elius Galus. Ele havia cometido um erro de cálculo que governadores de províncias às vezes cometem quando estão suficientemente longe de Roma para que a supervisão seja lenta e quando o teatro de operações parece suficientemente distante para que riscos calculados sejam tentadores. Havia levado a maior parte das forças militares do Egito numa expedição à Arábia. A fronteira com Cu havia ficado com guarnições reduzidas. Amanirenas havia notado. O ataque cuxita havia chegado com uma velocidade e uma coordenação que as guarnições reduzidas não haviam conseguido conter. Assuão havia caído. Filé havia sido retomada. Outras fortalezas romanas ao longo da fronteira haviam sido tomadas. E as estátuas de Augusto que os romanos haviam instalado como símbolos do poder imperial haviam sido removidas. Uma delas havia perdido a cabeça. Amanirenas havia levado a cabeça de bronze de Augusto de volta para Meroé, a capital de Cu, e havia mandado enterrá-la sob o degrau da entrada do Templo da Vitória que havia construído para celebrar o que havia feito. Para que cada pessoa que entrasse no templo pisasse na cabeça do homem mais poderoso do mundo. A mensagem era clara. E era recebida por qualquer romano que soubesse o que havia acontecido com as estátuas como algo que não podia ficar sem resposta. Roma respondeu. O novo governador do Egito, Publio Petronius, havia recebido ordens e havia montado uma expedição punitiva que avançou para o sul com a força que Roma conseguia mobilizar quando havia decidido que uma situação precisava de resolução definitiva. As cidades que Cu havia tomado foram retomadas. O exército cuxita havia recuado para o sul, para o território onde as condições favoreciam os defensores que conheciam o terreno e desfavoreciam o exército invasor que estava cada vez mais longe das suas linhas de abastecimento. Petronius havia avançado até Napata, uma das cidades mais importantes de Cu. Havia encontrado resistência. Havia tomado a cidade. E havia parado. A decisão de parar em Napata em vez de continuar em direção a Meroé é um dos momentos mais debatidos pelos historiadores que estudam esse conflito. As razões que as fontes sugerem incluem o calor extremo do deserto sudanês que o exército romano não estava equipado para enfrentar, a extensão das linhas de abastecimento que tornava qualquer avanço adicional logisticamente arriscado, e talvez o começo do reconhecimento de que o que havia pela frente era mais difícil do que o que havia sido calculado em Alexandria. Petronius havia instalado uma guarnição em Caribrim, no sul do Egito, e havia voltado ao norte. Cu ainda existia. Amanirenas ainda governava. E então Amanirenas havia feito algo que demonstrava uma sofisticação política que vai além do que a narrativa de rainha guerreira normalmente captura. Havia atacado Caribrim. A guarnição romana havia resistido. Petronius havia voltado com reforços. O ataque havia falhado. Mas aqui está o que a sequência de eventos havia demonstrado. Cu tinha capacidade de atacar posições romanas estabelecidas repetidamente. Tinha determinação para continuar mesmo depois de derrotas parciais. E tinha liderança, na figura de Amanirenas, que estava construindo uma posição negociadora através de ações militares em vez de esperar pela negociação a partir de uma posição de derrota. Roma havia chegado à mesma conclusão que chega quando calcula que a conquista de um território custa mais do que o território vale. Os cuxitas haviam enviado embaixadores a Augusto em Samos, onde o imperador estava naquele momento. Augusto havia recebido os embaixadores. As negociações haviam produzido um tratado. Um tratado que havia devolvido a Cu o território que Roma havia tomado. Que havia abolido o tributo que Roma havia inicialmente exigido. Que havia estabelecido a fronteira entre os dois poderes. Uma fronteira que Roma havia respeitado. Por séculos. Aqui está o detalhe que a maioria das histórias sobre esse conflito não enfatiza com o peso que merece.
O Tratado de Samos foi a única vez na história documentada do período em que Roma havia negociado com um inimigo derrotado em termos que favoreciam o inimigo. Não foi a única vez que Roma fez tratados. Roma fazia tratados constantemente. Mas os tratados que Roma fazia com povos que havia enfrentado militarmente tinham uma estrutura reconhecível. Roma concedia condições que o outro lado aceitava porque as alternativas eram piores. O tratado com Cu era diferente. Cu havia recuperado território. Havia eliminado tributo. Havia estabelecido fronteira nos termos que Cu considerava aceitáveis. Roma havia cedido. Por quê? A resposta mais honesta é uma combinação de fatores que a análise puramente militar não captura completamente. O custo de conquistar Cu havia se revelado maior do que havia sido calculado. O calor. As doenças que exércitos em ambiente desconhecido frequentemente encontravam. As linhas de abastecimento que se estendiam perigosamente à medida que o exército avançava para o sul. A qualidade dos guerreiros cuxitas que haviam demonstrado ser adversários que tornavam qualquer operação cara em termos de baixas e recursos. E havia Augusto. Augusto era um político antes de ser um militar. Havia construído o Império Romano através de uma combinação de força e pragmatismo que incluía a habilidade de reconhecer quando um objetivo específico não valia o custo de persegui-lo. Cu não valia a campanha que seria necessária para conquistá-la completamente. A fronteira estabelecida era suficientemente segura. E havia guerras mais importantes em outros lugares. A decisão havia sido pragmática, mas o resultado havia sido a sobrevivência de Cu como Estado independente numa época em que sobreviver como Estado independente diante da expansão romana era exceção e não regra. Amanirenas aparece nas fontes romanas e nos registros de Cu de formas que juntas produzem uma imagem mais completa do que qualquer fonte única fornece. As fontes romanas, principalmente Estrabão e Dion Cássio, a descrevem com o detalhe que generais e estadistas inimigos às vezes recebem quando são suficientemente impressionantes para que ignorá-los seria inconsistente com a precisão que os historiadores da época buscavam. A descrevem como corajosa. E há um detalhe físico que as fontes registram com uma especificidade que sugere que havia chegado às fontes romanas através de testemunho de quem havia estado presente. Amanirenas tinha um olho. Havia perdido o outro num dos combates do conflito. E havia continuado a combater. Havia continuado a governar. Havia sentado à mesa de negociação com os representantes do maior império do mundo antigo com um olho e uma posição suficientemente sólida para obter o que queria. Essa imagem, de uma rainha com um olho negociando com Roma de igual para igual, não é a imagem que o imaginário ocidental sobre o mundo antigo construiu quando pensa em África e em Roma. Mas é a imagem que a história documenta. O símbolo central da história de Amanirenas não é a espada, embora a espada esteja presente. É a cabeça de bronze. A cabeça de Augusto que havia sido removida da estátua, levada para Meroé, e enterrada sob o degrau do templo. Esse gesto tem camadas que vão além da provocação óbvia. Havia uma mensagem política. Cu havia tomado o símbolo do poder romano mais poderoso do período e havia feito o que queria com ele. Que o imperador que havia transformado o Mediterrâneo em lago romano havia tido sua imagem capturada por um reino africano e colocada numa posição de submissão simbólica permanente. Havia uma mensagem religiosa. Templos em Cu eram espaços de poder sagrado. Enterrar a cabeça de Augusto sob o degrau era incorporar a derrota do inimigo na estrutura física do espaço sagrado, tornando a vitória parte da arquitetura da identidade religiosa de Cu. E havia uma mensagem para os próprios cuxitas. Que sua rainha havia pegado o símbolo do inimigo que havia ameaçado a existência do reino e o havia transformado em objeto sobre o qual seu próprio povo pisava diariamente, literalmente, ao entrar no templo. A psicologia do gesto é sofisticada de uma forma que combina a humilhação do inimigo, celebração da vitória, e incorporação de ambas na vida cotidiana do povo de uma maneira que nenhum discurso conseguiria fazer com a mesma persistência.
A teoria da sombra de Jung aplicada aqui tem uma dimensão que vai além do individual. Roma havia projetado sobre os povos que encontrava ao sul do Egito a sombra do bárbaro, do não civilizado, do que precisava ser conquistado e administrado para seu próprio bem dentro do sistema que Roma havia construído para justificar a expansão. Amanirenas havia devolvido essa sombra de uma forma que Roma não havia previsto que fosse possível. Não apenas através da resistência militar, que Roma havia encontrado em outros lugares e havia eventualmente superado, mas através da negociação que havia resultado em termos que contradiziam a narrativa que Roma precisava manter sobre si mesma como poder inevitável. A cabeça de Augusto enterrada sob o degrau do templo era a versão concreta e física dessa devolução de sombra. Dizia: vimos o que você considera seu símbolo de poder. E aqui está onde colocamos. O que a história de Amanirenas revela sobre como reinos menores navegavam o mundo de potências dominantes tem dimensões que a análise puramente militar não captura. Amanirenas não havia tentado derrotar Roma definitivamente. Isso seria impossível com os recursos de Ku, independentemente da qualidade dos guerreiros e da liderança. Havia tentado, e conseguido, demonstrar que o custo de incorporar Ku ao sistema romano era superior ao benefício que a incorporação produziria. Essa é uma estratégia que requer uma compreensão da lógica do poder do adversário que vai além de contar soldados e cavalaria. Requer entender o que o adversário quer, o que está disposto a pagar, e como criar condições onde o que quer custa mais do que está disposto a pagar. Amanirenas havia entendido que Roma queria fronteiras seguras e fluxo de comércio mais do que queria o território específico de Ku. Havia criado condições onde manter o conflito custava mais do que aceitar a fronteira nos termos que Ku propunha. E havia negociado a partir dessa posição. A sofisticação estratégica dessa abordagem é comparável à de qualquer estadista do período, romano, grego, persa ou de qualquer outra civilização que a história ocidental tende a colocar no centro da narrativa. Os filmes e a ficção que a história de Amanirenas poderia ter inspirado ainda estão por ser feitos na escala que a história merece. Há representações em contextos africanos e acadêmicos. Há referências crescentes à medida que a história do reino de Ku ganha mais atenção fora dos círculos especializados. Mas o épico cinematográfico que essa história justifica, com a escala visual que o conflito entre Ku e Roma merece, com a complexidade política que as negociações de Samos carregam, com o detalhe da cabeça de Augusto sendo enterrada sob o degrau com toda a carga simbólica que esse gesto tem, esse épico ainda não foi feito. Quando for, vai mudar a forma como muita gente entende o mundo antigo. Porque a história de Amanirenas desfaz uma das narrativas mais persistentes sobre a antiguidade, a de que civilização era coisa do Mediterrâneo Norte e que o que estava ao sul era ausência de civilização esperando para receber uma. Ku estava construindo pirâmides enquanto Roma ainda estava aprendendo a escrever. E quando Roma chegou às fronteiras de Ku com as legiões que haviam conquistado o mundo conhecido, encontrou alguém que havia aprendido a fazer coisas que Roma entendia. Governar, resistir, negociar, vencer. A cabeça de bronze de Augusto está no Museu Britânico em Londres. Foi encontrada pelos arqueólogos em 1910, enterrada sob o degrau do templo de Ku em Meroé exatamente onde Amanirenas havia mandado colocar 2000 anos antes. Está catalogada. Está preservada. Está exposta para que qualquer visitante possa vê-la. O que a maioria dos visitantes não sabe quando olha para ela é a história de como chegou lá. Quem a removeu da estátua? Para onde a levou? E com que intenção específica havia mandado enterrá-la onde estava? Essa história é o que transforma um objeto de bronze num símbolo de algo que vai muito além do conflito específico entre Ku e Roma em 24 a.C. É a demonstração de que o poder que parece inevitável não é inevitável. Que reinos que parecem condenados quando forças maiores chegam às fronteiras podem encontrar formas de sobreviver que vão além da capitulação ou da resistência suicida.
Que liderança específica em momentos específicos pode mudar o resultado que as forças materiais sugeriam como determinado. E que essa liderança pode vir de lugares que o poder dominante não havia calculado que poderiam produzir desafios que ele precisasse levar a sério. Amanirenas era o que Roma não havia calculado que encontraria ao sul do Egito. E Roma havia aprendido a lição que encontrá-la havia ensinado. Havia parado na fronteira. Por séculos. E você, se fosse Amanirenas naquele momento? Se tivesse um reino que havia existido por séculos e que o maior império do mundo havia decidido que era o próximo a ser absorvido. Se tivesse recursos menores, exército menor, e a certeza de que qualquer cálculo racional dizia que resistir era suicídio. O que você teria feito? Capitulado nos termos de Roma? Ou calculado que havia uma forma de tornar o custo de conquistar você maior do que Roma estava disposta a pagar? Amanirenas fez o segundo. E a cabeça de Augusto enterrada sob o degrau do templo é a prova que sobreviveu 2000 anos para contar o resultado. Se essa história ficou com você, deixa o like agora. Compartilha com alguém que você sabe que ia amar descobrir isso. E comenta o que você acha, se você já havia ouvido falar de Q antes, se você acha que essa história merecia estar nos livros escolares do mesmo jeito que outras histórias do mundo antigo estão, o que você teria feito com a cabeça de Augusto. Essa galera nos comentários está tornando cada vídeo numa conversa que vai muito além do vídeo. E se ainda não segue o canal, esse é o momento certo. Até o próximo vídeo.